Olá, bom dia. Hoje é sábado, 27 de janeiro de 2024. O tema de hoje é comportamental, né? Então, o tema é a educação dos sentimentos. Quando falamos de educar sentimentos, a impressão, né, já recebi comentários a respeito, quando falei disso em outra oportunidade, que do que se trata, na verdade, educar sentimentos. É possível isso? Sempre é possível. Educar sentimentos não é, na verdade, você ter o total controle dos sentimentos, né? Isso não é totalmente possível, porque muitos sentimentos nos fogem. Mas nos fogem no sentido assim de que, às vezes, nós não temos noção, né, de onde vem. Esse educar sentimentos, primeiro, penso eu, que é educar os sentimentos primeiro em relação a você mesmo, a si mesmo, né? Porque nós temos muitos sentimentos entranhados dentro de nós e que muitas vezes nós nem compreendemos de onde vêm estes sentimentos. Mas, para aquele que está no caminho de querer aperfeiçoar-se, de querer harmonizar, né, a sua vida interior, né, harmonizar-se consigo mesmo, é preciso parar em algum momento para observar. Esse observar a si mesmo. Muitos sentimentos nossos que afloram a qualquer momento em nossas vidas, nós não compreendemos e não temos, às vezes, a noção de onde eles vêm. Mas pode ter certeza que esses sentimentos vêm de dentro. O mundo exterior, o que ocorre fora, as pessoas, os fatos, muitas vezes são apenas gatilhos, tá, que nos levam a esses sentimentos. Outro dia eu assistia uma série, é uma série assim, inglesa, até com alguns componentes históricos, e que tinha e tem, né, um personagem que de vez em quando ele tinha uns acessos de loucura, mas loucura muito violenta. E da onde vinha esse sentimento, né? Vinha da experiência que esse personagem teve durante a guerra lá, né, entre França e Inglaterra, naqueles tempos de 1800 e tanto. Então ele trouxe dessa guerra N impressões negativas, ruins, de mortes, coisas assim horríveis. E isso então ficava dentro dele, quer dizer, ele não tinha o controle desses sentimentos, principalmente de raiva, de fúria. E então, quando se apresentava alguma situação, isso vinha à tona e ele virava um animal. E isso acontece muito com as pessoas, não é? No sentido de terem aquelas raivas
embutidas dentro de si as iras, os ódios, devido a situações já vivenciadas em algum tempo do passado. E assim é, na verdade, com a gente. Então, se a gente quer, digamos assim, ter uma vida melhor, nesse sentido, vencer, essas marcas do passado, ela vai ter que trabalhar isso. Na série, não tinha isso. Nem existia naquela época, uma terapia, uma psicoterapia, etc. Então a pessoa vivia com aquilo até o fim da vida, até ter uma morte trágica por força desses arroubos, dessas, digamos assim, dessas loucuras. E nós, talvez em grau menor, também temos isso. Então é interessante pensar que esse educar sentimentos, ele parte de você e parte dessa análise, dessa visão interna de si mesmo para ver de onde vem. Outro exemplo que eu posso citar para vocês, que na minha infância eu vivi em abrigos de menores, aonde ali tinha toda a sorte, quer dizer, toda a gama de crianças menores de idade, uma boa parte abandonadas, abusadas não, quando falam em abuso, as pessoas pensam em abuso sexual, abuso moral, porque quando você é espancado, etc., é um abuso moral. Quando você é xingado num nível muito virulento, isso é um abuso moral. Então, eu convivi com essas pessoas durante muito tempo. E dava para observar que existia dentro de muitos aquela raiva, aquela ira incontida por força de esses abusos, espancamentos, abandonos, etc. Eu mesmo tinha sido vítima de espancamentos. Então, aqueles sentimentos de raiva, de ira, até aquele sentimento de impossibilidade de reação, todos esses sentimentos estavam dentro dessas criaturas, assim como estavam dentro de mim. Mas eu, por algum motivo, não deixava me levar por esses sentimentos. Eu estava sempre fazendo outras coisas e tal, digamos assim, me distraindo. Mas dava para observar no comportamento daqueles meninos, que eles, quando aparecia uma situação, eles colocavam furiosos toda aquela raiva contida dentro deles. Então, quando tinha brigas e tudo, quer dizer, coisas assim, qualquer coisa era um estupim para o afloramento desses sentimentos e através de práticas violentas. E eles não tinham nenhum controle, só eram controlados na força bruta, nessa época, Então tinha muito disso. E não existia uma pedagogia para trabalhar essas insatisfações, esses ferimentos internos, Então era daquela modo que eles extravasavam. Então qualquer coisa, qualquer provocação era uma espécie de gatilho que fazia com que aquela fúria viesse à tona. Vi 1000 vezes isso. E vi na vida. E em alguns momentos eu mesmo, até adulto, cometi algumas ações que normalmente não cometeria, em termos de extrapolação,
da raiva, do ódio, etc. Então, esses sentimentos, se a gente não trabalha eles, né, não os trabalha, eles permanecem conosco a vida inteira e muitas vezes levam a pessoa a desgraçar a sua própria vida através de atos destrutivos e autodestrutivos, aquilo que provoca a destruição do próprio ser, da própria criatura. E de várias formas, tá? De várias formas. Muitas pessoas, às vezes, desenvolvem doenças graves, né? Até baseada nesses sentimentos reprimidos, mal resolvidos, etc. Então nós temos o quê? Quem quer, né, sair disso, quer, digamos assim, adquirir uma vida equilibrada, principalmente no convívio com os outros e consigo mesmo, tem que aprender. Eu coloquei aqui educar os sentimentos, mas na verdade, primeiro você tem que aprender a encontrar a raiz desses sentimentos. Da onde vêm, né, esses sentimentos? Porque eles podem vir de várias circunstâncias, de vários momentos da própria vida. Então você tem que descobrir isso. Se não consegue sozinho, vai ter que buscar ajuda qualificada, né? Porque às vezes nós precisamos de ajuda, nós não damos conta sozinho. Então, educar sentimentos é primeiro identificar os sentimentos. O que me leva a fazer determinadas coisas que vão contra o outro e contra mim mesmo? Identificar isso. E, a partir dessa identificação, você vai ter que trabalhar o controle. Na verdade, é uma espécie de controle, de autocontrole. Eu penso assim, pela minha experiência, eu penso assim que, na medida que você identifica o sentimento, da onde ele vem, você pode trabalhar para diluí-lo. Porque, por exemplo, uma coisa que eu aprendi, eu identifiquei muitas situações na minha vida, e percebi que ela, e na verdade eu percebi, não, elas na verdade realmente estavam todas no meu passado. Então eu tive que trabalhar isso, e veja bem que eu trabalhei isso durante muito tempo sozinho, somente através de leituras, de conhecimento adquirido em diversos, inúmeros livros, porque eu não tinha dinheiro para pagar terapia, etc., neste período mais crítico da coisa. Então, mas eu identifiquei que tudo isso era proveniente do passado conturbado que eu tinha vivido desde a minha infância. E então comecei a aprender a diluir esse passado, a ter a compreensão de que o passado não podia me mover o tempo todo. Eu não podia ficar ancorado no passado. Porque se eu ficasse ancorado no passado, eu não iria para lugar algum. Certo? Então eu comecei, nesse sentido, a diluir a influência do passado no meu presente. E aí eu fui aprendendo a me libertar dessas situações e, inclusive, detectar quando eu estava à beira de entrar nessas situações, né, digamos assim, patológicas, né, que vinham e tomavam conta.
Então, foi um começo. Eu comecei a prestar atenção em mim e da onde vinha, por exemplo, da onde vinha a minha tristeza, da onde vinha o meu sentimento de inadequação, inadequação no sentido da adequação à vida. Eu não me sentia adequado. Sempre eu estava numa situação onde eu estava desconfortável. Outro sentimento interno, interior meu, era um sentimento de inferioridade. Eu me sentia inferior às demais pessoas. Quando você tem um sentimento de inferioridade, né, você não é seletivo. Você se sente inferior a todo mundo. Tá? Eu me sentia inferior a pessoas, por exemplo, que não tinham nada a ver. As pessoas talvez tivessem uma vida pior do que a minha, mas em algumas circunstâncias eu me sentia inferior a elas. Então eu tinha esse sentimento de inferioridade, sentimento de inadequação, um sentimento de desconfortável na vida, e aonde eu estivesse eu me sentia assim. Então eu nunca estava feliz. Eu estava às vezes até fingindo alguma alegria, alguma coisa assim, mas não tinha nada a ver comigo. Eu costumo dizer, por exemplo, eu nunca fui carnavalesco, sabe, de gostar de carnaval. Eu sempre gostei mais, eu gostava muito mais do ritmo, né? Uma coisa assim que eu gostava muito, por exemplo, eram as baterias das escolas de samba, aquelas que eu ainda tive contato, né, na minha adolescência, na minha infância, mas mais na adolescência e na juventude. E então, mas quando chegava esse período de carnaval, né, muitas vezes, quando eu estava em algum lugar onde eu fazia parte de algum grupo, então eu acompanhava a manada. O pessoal, vamos lá no carnaval. Então vamos, né? Mas eu não chegava no outro dia, era um vazio total. Porque aquilo não me completava, não me trazia benefícios, eu não me sentia melhor, etc, etc. Às vezes, levado pela bebida, né, por exemplo, você entrava em algum estado de euforia e parecia que você era o cara mais divertido da paróquia. Mas não era. Era tudo forçação de barra, né? No outro dia você estava ali com os seus fantasmas, os seus medos, né, os seus recalques, etc. Eu fiz muito isso, né? Acompanhar os outros, para aquela necessidade que o ser humano às vezes tem de se enturmar, de fazer parte de um grupo. Então você abre mão da sua identidade para entrar na identidade coletiva e vai. Mas eu nunca me senti, sabe? Eu posso relembrar N vezes, né, que eu fui com os chamados amigos para alguma festa, alguma coisa nesse período, e depois se continuasse me sentindo bem. Não, era só ilusão. Então eu tinha, veja bem, um sentimento de inadequação. Eu não estava confortável naqueles lugares, naqueles ambientes e com aquelas pessoas. Embora fossem os tais amigos e amigas, né? Aí eu percebi que eu fui percebendo também, né? Eu sempre tive uma inteligência, de vez em quando eu parava para analisar. Então eu fui percebendo que eu tinha esse sentimento de inadequação, esse sentimento de inferioridade, né? E daí vinha uma timidez que era doentia. Eu era complicado, eu só convivia com aquelas pessoas daquele grupo ali bem unido.
Fora disso, eu era um peixe fora d'água. E me sentia mal com isso. Então eu desenvolvi o quê? Esse complexo de inferioridade, inadequação e essa timidez que me impediu durante muito tempo de evoluir na vida. Mas aos poucos eu fui percebendo que eu tinha que sair fora disso, eu tinha que me libertar disso. Porque senão, para onde eu iria? Né? A minha vida seria chafurdar, né? Nos vícios, álcool, drogas, etc. Coisa que eu tive sempre alguma proximidade durante um tempo. Então, eu fui trabalhando isso, vejam bem, eu fui trabalhando isso aos poucos. Não foi assim, vamos resolver isso, está tudo resolvido, não. Eu penei muito, né, para resolver essas situações. Eu lembro que quando eu estava com 22 anos e tanto, né, eu já tinha passado por N coisas, né, frustrações de tamanho do dia inteiro, assim que vocês nem imaginam. Vocês vão imaginar se conseguir ler meu livro autobiográfico que eu estou escrevendo. Então, era 1972 para frente, sabe? Então, eu estava com 22 anos e alguma coisa. Aí, depois de um tanto de frustrações que eu tive e tal, e coisas sofridas mesmo, doloridas mesmo, eu sobrevivi, digamos assim, a isso tudo nesse período. Aí, então, eu percebi, tipo assim, não vai dar. Vai dar ruim se eu continuar desse jeito. Então eu resolvi nesse período aí, lá pelos meados de 1972, eu resolvi, tipo assim, não dá mais para mim não me comunicar, sabe? Tipo assim, ficar tímido, não falar as coisas, não dizer quem eu sou, o que eu quero, etc. E aí foi que, depois de bastante, nesse próprio ano, depois de bastante frustrações, eu fui recusado em empregos, um monte de coisa, por força disso, principalmente. Aí eu tomei uma decisão, veja bem, eu tomei uma decisão comigo mesmo, eu disse, a partir de agora eu vou me comunicar. Porque eu tinha vergonha, vergonha também de mim, porque eu vivia mal vestido, mal nutrido, etc. E estava morando mal também, apesar de estar morando de favor, mas estava morando mal. E então, domingo, assim, depois de ter feito um monte de coisa ruim, de tomado muita cachaça, muita coisa, eu tinha ficado embriagado assim, sabe? Você vai lá no chão, eu tomei a decisão de, a partir da manhã, que seria uma segunda-feira, eu vou me comunicar. Vou procurar um emprego e não vou ter medo de falar de mim para as pessoas. E aí peguei um jornal, nesse mesmo domingo, peguei um jornal e vi lá um anúncio de emprego e guardei e disse, segunda-feira eu vou lá e vou me comunicar. Eu estava em Curitiba nessa época, então eu fui, né? Eu nem tinha dinheiro para ônibus, eu tive que sair muito cedo de casa para ir a pé para o centro de Curitiba. Veja bem, eu morava num bairro chamado Vila Isabel, que era era longe, mas tinha uma avenida rápida e era só segui-la. Se ia sair lá, né? Para quem não nos conhece, né, eu vou falar, mas saía lá na Avenida 7 de Setembro e descia e ia para o centro da cidade. E lá eu tinha que ir ainda lá num bairro chamado Mercês. Aí eu fui, fiz todo esse caminho, né, bem cedinho, tempo frio,
eu não tinha roupa de inverno, e fui. E cheguei lá. E tive uma entrevista com o recrutador, que era um engenheiro, que depois fui trabalhar com ele. Cheguei lá e tal, falei do anúncio do jornal, e falei mesmo. Cheguei, disse bom dia, tal, eu sou fulano, estou precisando de emprego, Ele me perguntou um monte de coisa, pegou meus documentos, aquelas coisas todas, e eu consegui um emprego. Através da comunicação. Naquele dia eu deixei a minha timidez em casa, digamos assim, e fui. E consegui um emprego no mesmo dia. Certo? E aí fui trabalhar e comecei a mudar um pouco o ritmo da minha vida. Então, tem mais histórias sobre isso, né? Mas, então, nesse exato momento eu comecei a educar aqueles sentimentos, quer dizer, diluir a importância daqueles sentimentos de inferioridade, né, de inadequação, para superá-los e seguir adiante com a vida. Aí eu tive várias recaídas, entendeu? Não foi assim, né? Várias recaídas durante muitos anos. Mas, sempre que essas coisas aconteciam, eu estava me sentindo mal, inferior, etc, 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 eu voltava para esse centro meu, um centro de equilíbrio, e dizia, olha, não dá para ser assim, vamos lá. E ia lá fazer tudo de novo, mas bem feito. E assim foi. Assim foi que eu, depois desse episódio que eu contei, 3 anos depois eu voltei a estudar e fui seguindo e tal, até chegar em Belo Horizonte, entrar na Universidade Federal e conhecer bons amigos, etc. Belo Horizonte, sempre digo, Belo Horizonte é o meu Belo Horizonte, né? Porque ali as coisas mudaram muito. Mas tudo dependeu de mim. Eu tive ajuda de outras pessoas, tive muita ajuda de outras pessoas, mas eu só conquistei a ajuda de outras pessoas quando eu estava trabalhando o meu equilíbrio, saindo fora daquilo que me desequilibrava, que vinha do passado. Então aqueles sentimentos todos eu fui jogando no lixo, jogando fora. E assim eu continuei durante N anos, que aí é outra história, né? Mas para vocês terem uma ideia de que a gente precisa identificar os sentimentos que estão embutidos dentro de nós. E quando eu estou falando de sentimentos, a maior parte desses sentimentos são negativos, porque aí você vai ter que criar outros. Sabe aquilo que eu já falei até no meu livro sobre autoestima? Que eu já falei, né? Chega uma hora que você tem que aprender a se autovalorizar, né? Se autoamar. É preciso ter amor por você, senão você não muda. Se você não tiver amor por si mesmo, amor mesmo, profundo, né? Não basta dizer, eu me amo, não. É uma questão de você desenvolver uma afeição, um afeto superpoderoso por você mesmo, para que você vença todas essas intempéries, porque isso tudo são bloqueios, coisas que bloqueiam a sua trajetória. Esses sentimentos que você guarda, que vem, a maioria deles, do passado,
passado ou do passado mais próximo. A verdade é que a gente não se deve deixar afetar pelo passado. Hoje existem N terapias, né, que podem ajudar a isso. Existem N livros que podem ajudar a vencer isso. Livros bons mesmo, né? Eu mesmo escrevi um livro sobre autoestima que ajuda muito isso, porque eu conto um pouco dessas histórias que eu já falei aqui. Então, a gente tem que chegar ao momento que os sentimentos não podem nos dominar, certo? Principalmente esses sentimentos negativos de inadequação, de inferioridade, né? Sabe, esses sentimentos de inadequação é que dizem para você, não adianta você lutar, porque não vai dar certo. É dentro de você. Porque o ego da gente, ele é rico em coisas negativas, em coisas que nos impedem de evoluir. O nosso ego. Tem várias leituras de ego, né? Mas a minha leitura é que o ego é o grande catalisador de todas essas questões negativas e fica ali, digamos assim, na nossa mente, né? Fica ali, dizendo, você não vai dar certo, né? Isso não é para você, isso é para os outros, essa desgraça, né? Isso é para os outros, quer dizer, você nunca vai ser feliz, nunca vai ser melhor, nunca vai ter sucesso, porque é para os outros. E você ouve isso também de pessoas, infelizmente, né? Tem pessoas que não ajudam em nada, a gente já está ferrado, ainda tem pessoas que vêm para dar mais a última espetada na gente. A gente tem que ter muito cuidado com quem nos cerca também. Então vejo vocês que isso é um processo. Eu falo, já falei assim, falo isso há dezenas de anos. Falei para centenas e centenas de clientes, palestras, cursos, etc. Sempre eu disse, né? Você é aquilo que você acha que é e que acredita que é. Se você acreditar que você não é nada, que você é inferior, que você não tem capacidade, sabe? Que você é um zero. Se você acreditar nisso, despeça-se, né? Porque você vai ser sempre fracassado, vai fracassar sempre. Então você tem que se reconciliar com você. E esse com você é com a sua essência. Não é com o seu ego, é com o seu eu. Aquela chama, aquele fractal que tem dentro de você que diz, você pode, você é importante. Se você lutar, você vence. E por aí vai. Nós temos essa chama, essa luz dentro de nós. Nós é que apagamos. E as circunstâncias, às vezes, nos ajudam a apagar essa chama, né, de coragem para ir à luta na vida. Mas nós temos que tomar conta disso, né? Nós temos que ser essa chama, sempre estar, né, avivando essa chama de coragem dentro de nós. Coragem, né? Racionalidade, perspicácia para entender os meandros da vida e seguir em frente e vencer. Eu digo que na essência, todos nós nascemos para ser vencedores, sabe? Para enfrentar essa lida dessa vida e vencer, ser mais, ser maior. Como disse o próprio Cristo, né? Ser luz, porque vós sois luz. Então, a gente tem que, sabe, acreditar muito nisso. E eu digo para vocês que todo o processo de mudança, de transformação, de autotransformação, etc., etc.,
todo ele é de dentro para fora, essa é a primeira coisa, e todo ele é um processo de autoeducação, quer dizer, é você educando a si mesmo. Não é você sendo educado pelos outros, sendo adestrado pelos outros, sendo, sabe, domesticado pelos outros, etc. É por você. Você tem que ser o centro desse processo de autoeducação, desse processo de autorrenovação, desse processo de ressignificação. Ressignificar a sua vida, dar novo significado à sua vida. É você que é o centro disso. Se você transferir para os outros, para alguém, seja lá quem for, não vai dar bom. Entendem? Então é isso. Ficamos por aí. Essa educação dos sentimentos que eu coloquei é que você tem que, sabe, transformar esses sentimentos em, digamos assim, combustível positivo para a sua arrancada na vida. Não dá para ficar parado, sabe, lambendo feridas. Tem que ir, né, num crescendo de consciência de si mesmo, primeiramente, ir nesse crescendo para ser vencedor. Eu conheço, tá, N pessoas que já passaram pela minha vida, pessoas que eu já, digamos assim, auxiliei, fui parceiro no sentido das redescobertas, que deram um jeito de mudar a vida. Muitas e muitas e muitas e muitas. E conheci nos meus processos, tá? Nos meus processos, inclusive no meu processo terapêutico que veio lá na frente, né? Depois de quase tudo isso aí que eu já contei, muito mais, eu tive um processo de terapia, passei por um processo de terapia, onde que eu era, além do terapeuta que foi meu parceiro, eu tive um papel fundamental nisso, porque eu fui à luta. Todo conhecimento era bem-vindo. Então, cada conhecimento que eu obtive, eu fiz dele uma ferramenta de prática diária. É isso que tem que fazer. Não adianta você ler um livro e dizer, isso aqui é muito legal. Você tem que tornar aquilo uma ferramenta. Você tem que todo dia estar praticando aqueles ensinamentos que você, de algum modo, recebeu. Existem muito conhecimento, né, no mundo, e hoje com esse negócio de internet, se você procurar, você vai achar. Então, existem muitos. Eu li centenas e centenas e centenas de livros de todos os tipos e sempre extraí alguma coisa de algum livro e pus em prática, porque a gente tem que pôr em prática. Eu sempre disse para os meus clientes, não adianta você absorver todo esse conhecimento que nós estamos trabalhando aqui se você não chegar lá fora e colocar em prática. E muitos deles, graças a Deus, a maioria, fizeram isso. Colocarem, às vezes, se estreparem um pedaço porque o ego atrapalhava, né? Não, eu é que sei, isso que o terapeuta falou, eu é que sei e tal. Mas depois caía na real e ia fazer aquilo que as ferramentas indicavam para ser feito. Existem muitas ferramentas por aí que, principalmente através de leituras, e hoje através de alguns vídeos, né, que estão por aí, que você pode extrair alguma ferramenta para a sua transformação pessoal. Ok? Então, daí vocês vão dizer assim, mas ele falou de livro, mas não disse nenhum, né? São vários os livros, né? Tem um livro que fez a minha cabeça lá nos anos 70, que era o poder do subconsciente.
né? O poder do subconsciente, né? Ele tem aí na internet, tem PDF, né? Eu sei o sobrenome do cara que escreveu isso, que é Murphy, né? Não lembro o nome agora. Mas tem outros tantos livros. Tem livros até que às vezes depende de como você lê. Por exemplo, tem um livro que eu li de um cara chamado... agora me fugiu o nome, né? O Eric Berne, né? É o criador de um método terapêutico que eu trabalhei muito tempo com ele, que é análise transacional, que chama-se Eu Estou Ok, Você Está Ok. Eric Berne, também tem na internet. Se você quer comprar o livro lá na estantevirtual.com.br, tem esse livro a um preço bom, né? Lá tem muitos livros usados a um preço bom. Lá é um monte de sebos que vendem livros usados, tá? Tem um outro livro que chama-se, eu não lembro o autor, mas chama-se O Método. Também é um bom livro. Esse é um livro mais atual, tá? Então existem vários livros se você procurar, mas a questão dos livros é ler e absorver e praticar. Tem um livro também interessante que fez muito sucesso até, que muita gente leu, tem gente que leu, mas não soube aplicar, etc., que chama-se Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse livro é de um cara chamado, né, Stephen Covey. Stephen Covey, né? Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. São coisas para a gente ler e para aprender, né, a utilizar como ferramenta. Tem um livro que eu não lembro o nome do autor agora, que chama-se O Método, né? Falei isso agora mesmo, né? Que também é super interessante para as pessoas entender. Você tem que... Livro, gente, você não... Sabe? Às vezes tem aqueles livros mais grossos, né, e tal. Livro é para você ir lendo de forma seletiva. Porque nem tudo... Às vezes tem muita injeção de linguiça no livro, né? Esse livro de americano, por exemplo, eles costumam encher linguiça, né, durante um bom tempo, até chegar no assunto. Então você pega o livro e já vai no assunto. Esse livro do Eric Berne, Eu Estou Ok, Você Está Ok. Falar a verdade, na época eu entendi um pedaço só, mas o suficiente para dar um jeito de colocar aquilo em prática também, assim como o poder do subconsciente. Nessa época foram 2 livros que me influenciaram muito. Esse Estou Ok, Você Está Ok, eu recebi eu tinha veja bem, eu não fazia terapia, mas eu tinha amigas, eu tinha 3 amigas que eram psicólogas, né? Não eram amiguinhas, não, eram amigas mesmo, pessoas maduras, casadas, etc. Elas eram psicólogas da Caixa Econômica Federal em BH, né? Até hoje eu sou muito grato a elas. Então elas me apresentaram esse livro, que era um livro, aparei um pouco difícil na época para mim, mas que me auxiliou muito, né? Veja bem que dezenas, né, décadas depois eu vim a trabalhar com o método deste livro que eles me apresentaram lá em 1978. Entendeu? Como é que é a vida, né? A gente vai encontrando pessoas também que vão estendendo a mão pra gente. Tem uns que não estendem a mão, não. Tem uns que até, se bobear, eles empurram você, né? Pro abismo. Mas tem muita gente boa nesse mundo, graças a Deus. Eu devo muito a elas. Mas é isso aí, gente. Então, por hoje o tema é esse, foi o que deu.
Espero que vocês tenham gostado, que vocês comentem, que vocês compartilhem com outras pessoas. Uma coisa boa, gente, é essa história de compartilhar. Eu, quando descubro alguma coisa boa, eu procuro compartilhar com as pessoas. Gostaria que vocês fizessem o mesmo quando vocês assistirem este vídeo, que vai estar, além do Facebook, vai estar no meu canal no YouTube, onde você poderá também se inscrever no canal, dar seu comentário, sugerir temas para lives. Eu só faço lives, eu não produzo vídeo, tá? O conteúdo meu vai nas lives. Então é isso aí, né? E paz e luz para vocês todos e cuidem-se bem por aí e até a próxima.